Muito boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Cauã de Almeida. Falamos aqui do estádio Kleber Andrade, onde a Portuguesa empatou com o Rio Branco em 0-0, mantendo assim a liderança do grupo A6 da competição. Dando prioridade sempre aos jornalistas aqui presentes, vamos dar início com Luiz Gaspar da Sodat News. Cauã, boa noite. Luiz Gaspar, Sodat News, estamos ao vivo. Primeiramente, queria a sua análise do jogo, né, da partida num cômputo geral, né, o que você achou da atuação da sua equipe hoje aqui. Um jogo difícil, a gente sabia disso, né, uma equipe bem qualificada. Então, primeiro, queria a sua análise do jogo. Boa noite. Boa noite. O primeiro tempo a gente iniciou com uma dificuldade na marcação, foi visível, falando dos 10 primeiros minutos, porque eles vieram um pouquinho diferente do que a gente tinha programado em relação aos extremos do lado. Os extremos conseguiram flutuar mais do que estavam flutuando, né? E nós estamos falando do Vitor Leque e do Luiz, que são jogadores de qualidade, então eles estavam flutuando muito mais do que a gente tinha visto eles fazerem. Então foi uma questão estratégica do Rodrigo, deu certo. E aí a gente teve dificuldade para encaixar, mas logo a gente ajustou. E aí depois que a gente ajustou, a gente não teve dificuldade de defensivamente controlar o jogo. O segundo tempo, sobretudo, a gente, obviamente que o empate é importante, a gente não comemora empate, mas é um empate importante. O segundo tempo é um segundo de uma equipe madura, é uma equipe que tem ganhado casca, é uma equipe que quase não sofreu no segundo tempo, exceção o contra-ataque no final ali que Biazos brilhantemente cortou o cruzamento. Então, a gente sai satisfeito com a postura, com o comportamento. Acho que jogo a jogo a equipe da Portuguesa vem crescendo naquilo que precisa para uma Série D, né? Mas não só a qualquer nível. Na minha opinião, esse jogo hoje aqui, naturalmente, poderia ser disputado por uma série acima, né? 2 acima, enfim. Então, assim, acho que é um jogo que mostra muito o jogo dos dois treinadores, mas ao mesmo tempo, principalmente dos protagonistas, são os jogadores, muita qualidade. A gente está falando de um quarteto ofensivo do Rio Branco muito interessante, né? O Bruno Silva ainda continua eterno também, né? Não para de correr nunca. Então, a gente sabia da dificuldade do jogo e não perder aqui também era importante. Minha última questão é praticamente 2 perguntas em uma, Cauã. Primeiro, da sua escolha do Lohan para começar jogando, né? Muitos esperavam que o De Paula começaria jogando, até para ele voltar para a equipe. E, assim, já na parte final dessa primeira fase, a equipe ainda não está classificada matematicamente, é bem capaz que se classifique. Existe alguma possibilidade, passa pela sua cabeça isso nas partidas finais, você, né, isso você já até falou pra gente, de rodar mais o elenco que você tem, até sacar alguns jogadores que você costuma colocar mais para dar mais oportunidades a outros que não estão tendo muitas possibilidades? Essa possibilidade ela sempre está aberta, nós preparamos o grupo sempre em igualdade para que todos estejam preparados para surgir a oportunidade de aproveitar. Acho que hoje isso se mostrou assim de forma bem forte mais uma vez, né? O Baba, que não jogou o jogo passado, foi acionado ali no final e entrou muito bem, controlando o meio de campo, como é característica dele. O Nunes, por mais que tenha sido pouco tempo, entrou com muita volúpia, né? Um jogador jovem com muita força, qualidade técnica, então entrou bem também, assim como o Everton, Torres, né? O De Paula. Então assim, a gente sai satisfeito com isso, né? Visivelmente todos estão entrando e muito engajados e preparados, né? Mas acho que nesse momento é detalhe, né? Ajuste, a gente ajustar mais a nível de pormenor, vamos assim dizer, né? E em cima disso a gente trabalha os últimos 3 jogos, porque a gente precisa naturalmente somar mais pontos para garantir a classificação, garantir o primeiro lugar e em seguida garantir a maior pontuação possível para ter vantagem no final. Sobre o Lohan e o De Paula. Desculpa, o Lohan foi uma característica que vocês viram, né? A equipe do Rio Branco com a zaga positiva, né? Um perfil físico de jogadores muito fortes. Então o Lohan ajuda muito nesse sentido. Pergunta enviada pelo Jairo Jovenardi do Sindibol. Cauã, hoje teu time saiu sem sofrer gol. Em entrevistas, os jogadores de defesa falam muito sobre isso. Eu queria que você comentasse sobre o peso que tem essa partida sem sofrer gol. E comentasse também a possibilidade que vocês têm de se classificar com 2 rodadas de antecedência, bastando ganharem a casa do Água Santa. Sim. É importante não sofrer gols, principalmente contra uma equipe do Rio Branco, que é uma equipe que nas últimas 3 rodadas, por exemplo, fez 6 gols, né? Então é uma equipe muito ofensiva, com jogadores muito rápidos, então a gente tinha esse planejamento e hoje saímos muito satisfeitos pelo segundo jogo sem sofrer gols. Sobre classificação em casa, lógico, convocar a torcida, né? É um jogo muito importante, é um jogo da qual a gente pode cravar a classificação pontualmente, matematicamente, então convocar a torcida aqui da Portuguesa para nos ajudar, para botar uma energia positiva, para a gente criar um ambiente muito favorável para ganhar o jogo da Água Santa.
Tá ok? Dessa forma, então, encerramos a entrevista coletiva, agradecendo a todos os presentes e também aqueles que nos assistiram pela Lusa TV. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.